Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua participação. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Zé Carlos anuncia que vai se afastar e Débora Palermo assume amanhã como a primeira mulher na presidência da Câmara de Campinas em 224 anos de história. Na 30ª reunião ordinária, vereadores aprovam um projeto de lei que amplia o fornecimento gratuito de armações de óculos com lentes graduadas aos alunos da Fundação Municipal para Educação Comunitária, FUMEC. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude se reúne e debate Todos pela Vida. Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. E no esporte, hoje, Vôlei Renata enfrenta Suzano fora de casa no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. E a gente abre com as notícias da metrópole de Campinas e por conta da melhora da situação da Covid-19 e o fim das restrições, bares e restaurantes aos poucos estão conseguindo se recuperar e já falam até em contratações. O mês de agosto foi positivo para os bares e restaurantes de Campinas. É o que aponta a pesquisa feita pela Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O setor saiu da marca de 37% dos entrevistados que conseguiram obter lucro no mês de junho, crescendo no mês seguinte. Esse número tem paulatinamente vindo sendo melhorado e a gente atingiu a marca dos 50% no nível nacional. Então, hoje, 50% das empresas do nosso setor já estão operando sem prejuízo. Então, começaram a ter lucratividade. Aqui na região de Campinas, né, a gente tem um indicador que é 10% melhor. Então, o mercado aqui na região de Campinas é 10% melhor do que a média nacional. Isso mostra que tem mais gente ganhando dinheiro do que gente perdendo dinheiro. Pós uma pandemia, com vários endividamentos, várias dificuldades que a gente teve aí durante todo esse período, isso é um indicador extremamente positivo. Segundo a Abrazel Regional, Campinas está 10% melhor que o desempenho nacional, e esse índice já reflete nas contratações. O que aconteceu é que no nosso setor, aqui na região, a gente teve que demitir mais de 30% da mão de obra durante a pandemia, e a gente está tentando recuperar esta posição de maior empregador do nosso setor. O que acontece, a gente está com uma dificuldade de achar mão de obra. Então hoje, mês passado, a gente estava com 36% dos estabelecimentos com vagas em aberto, procurando pessoas para trabalhar. Esse número aumentou para 38%. Nesse restaurante, o dono confirmou o crescimento e a retomada do setor. Desde quando reabrimos, nós estamos sempre contratando para repor todas as pessoas que, infelizmente, nós tivemos que dispensar lá atrás, né? Então, nós tivemos uma cisão muito grande, teve que dispensar muita gente, e quando reabrimos, então começamos as recontratações, né? E acho que elas vão continuar sim até aí no final do ano, porque a tendência agora é sempre de crescimento, né? O segundo semestre sempre é melhor que o primeiro. A chegada do verão e a Copa do Mundo também contribuem para as projeções de melhora. A gente já recebeu consulta de empresas para fazer comemorações de final de ano. Então, isso deve atrair um bom movimento, mas, infelizmente, a gente está com muita dificuldade de contratação. Para a Abrazel, a recuperação total do setor deve levar mais um tempo. 50% já está acima do break-even, já está dando lucro, que a gente esperava que fosse só no final de 22 e os outros 50% durante o ano de 23. A gente antecipou aí coisa de 4 meses, 3 meses. Então isso é muito positivo. Acredito que a gente vai até pós-carnaval, meio do ano que vem, com certeza, a gente não está mais falando de pandemia, estamos falando de crescimento de 23 contra 22, ao invés de ficar falando de indicadores de 23 contra 19 pré-pandemia. Então,
O setor está bem entusiasmado aí, contratando bastante, criando bastante, se reinventando bastante, conseguindo fazer várias ações aí para trazer público, para conseguir reduzir custos, para assim conseguir chegar nesse indicador super positivo aí de mais da metade do nosso setor tá operando com lucro. Hora das notícias do Legislativo e durante a 30ª reunião ordinária, após o intervalo regimental, o vereador Zé Carlos anunciou o afastamento do cargo de presidente da Câmara Municipal de Campinas e do mandato por um período de 30 dias, que passa a contar a partir de amanhã, quarta-feira. Zé Carlos informou que conversou com a bancada do PSB no intervalo da sessão e decidiu se afastar, atendendo a um pedido do líder do PT aqui na Câmara, o vereador Cecílio Santos. Mas sentei com a minha bancada do PSB nesse momento. Vou acatar a sugestão feita pelo líder do PT. Vou me afastar da presidência para que tudo transcorra com a normalidade, com a maior lisura e que vocês verifiquem todos os contratos existentes na Câmara Municipal. Não vai ter ninguém interferindo, eu vou me afastar para cuidar, inclusive, da minha saúde. Que vocês sabem que eu faço tratamento e coisa desse tipo, mas eu vou acatar a reunião que nós fizemos com a nossa bancada e o líder do PT fez esse requerimento de afastamento. Eu vou me afastar. Eu amanhã protocolarei e passarei isso para a primeira presidente da casa. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, Débora Palermo será a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara na história da cidade. Até então, o cargo foi ocupado por vereadoras apenas em ocasiões pontuais, em substituição a um presidente do sexo masculino ou em momentos específicos, como a sessão de posse da atual legislatura, quando a vereadora Mariana Conte presidiu em virtude de ter sido a eleita com mais votos no pleito de 2020. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Na votação dos projetos que estavam na pauta da 30ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei de autoria do Executivo que amplia o fornecimento gratuito de armações de óculos com lentes graduadas aos alunos da Fundação Municipal para a Educação Comunitária, FUMEC. O líder de governo, o vereador Luiz Rossini, abordou a proposta. Essa é uma ação importantíssima que vai atingir uma população que há muito tempo vem precisando disso. Muitas pessoas, inclusive, não conseguiram acompanhar os estudos na idade normal porque tinham uma deficiência visual e não havia programas para isso. Hoje são adultos, estão no ensino de jovens e adultos, EJA 1, EJA 2, né, na fase final, e também cursos profissionalizantes. Então a ideia é que a FUMEC, né, que é a Fundação Municipal da Educação Comunitária, ela adquira esses óculos e forneça gratuitamente para os alunos dos vários cursos que a FUMEC coordena, inclusive do CEPROCAMP, os cursos profissionalizantes, né? E o critério, basicamente, é que essas pessoas estejam cadastrados no CadÚnico, né? Que é o cadastro que demonstra que são pessoas com uma renda mínima, às vezes insuficiente para sobreviver. Apenas uma comprovação da necessidade. O programa pretende atender aos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, anos iniciais EJA 1, do Programa de Educação Ampliada, ao longo da vida, do Programa Consolidando a Escolaridade, dos cursos técnicos das unidades educacionais do CEPROCAMP, todos da FUMEC e da Secretaria Municipal de Educação. Talvez centenas de pessoas que estão lá com dificuldade de acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. Então é uma ação importante do governo Dário, através da FUMEC, para dar o que essas pessoas precisam para poder continuar no seu percurso aí de formação acadêmica e educacional, né? Os parlamentares aprovaram ainda também em análise inicial o projeto do vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC a divulgar mensalmente uma lista com o número de autuações realizadas nos locais onde mais incidiram ocorrências de trânsito.
Para você poder conferir o resultado completo da pauta, é só entrar no site da Câmara no www.campinas.sp.leg.br. E olha só, o Setembro Amarelo foi bastante discutido nesta segunda-feira na Câmara de Campinas. A primeira comissão a abordar a prevenção ao suicídio foi a de defesa dos direitos da criança, do adolescente e da juventude. Todos pela Vida foi o tema da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, que contou com a presença de especialistas para debater o suicídio. Estamos no mês, de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, e porque isso tem preocupado muito, Eu acho que é toda a sociedade. O número enorme de jovens que têm cometido suicídio, crianças se automutilando, com ideação suicida, com depressão, com tenra idade e apresentando problemas de saúde mental. Então é tempo da gente falar e buscar ajuda, socializar as informações para que todos tenham acesso aos serviços, e o cuidado que essas pessoas precisam. E tem muita criança e adolescente precisando. Cerca de 800 mil suicídios acontecem ao redor do mundo. Isso equivale a dizer que a cada 4 segundos uma pessoa se mata. De 100 mortes registradas, cerca de 1 a 1,5% são ocasionadas pelo suicídio. No mundo todo, tem havido, principalmente nos países desenvolvidos, uma diminuição na taxa dos suicídios, cerca de 10 a 30% nos países mais ricos. Mas nos países subdesenvolvidos tem havido um movimento ao contrário. As taxas de homicídio têm aumentado até em 35%. O Brasil é colocado na 8ª posição das taxas de suicídio. Suicídio ocorre em pessoas geralmente com transtornos mentais. Isso precisa ser dito. Dentre os transtornos mentais, 98% dos casos, a depressão se destaca como a causa mais importante do suicídio. Depois da pandemia, então, as coisas, infelizmente, pioraram bastante. Aqueles que já tinham contavam com algum transtorno, grande parte deles piorou, com as condições ali que a pandemia por Covid-19 nos colocou, do isolamento, de não ter contato. E muitos outros acabaram por desenvolver ansiedade, depressão, justamente por essa nova forma de viver, que nós estamos experimentando. Aos poucos a gente vai dizendo que vai voltar ao normal, mas nunca mais vai ser como antes. Não vai mais ser aquele normal que nós conhecíamos. E segundo os especialistas na área, os motivos são diversos. Saber identificar o comportamento é fundamental para quem deseja ajudar. Talvez a causa mais importante seja a desesperança. O jovem que fica desesperançado, sem expectativa de futuro, ele pode ter uma caminhada para o suicídio. Os professores, os psicólogos, enfim, todos que trabalham com esse tema, têm que ficar atentos para alguns vetores que vão nos orientar. Primeiro deles, mudança de comportamento no jovem, no adolescente ou na criança. É preciso que as mães, as professoras, fiquem muito atentas a isto. Por exemplo, um jovem, uma moça, até uma criança, que convive bem com todos os seus coleguinhas e, de repente, ela se isola. A pergunta é, por que se isolou? O que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente? É um transtorno mental? Pode ser, mas podem haver outras causas. Por exemplo, o bullying na escola. É necessário que os professores estejam atentos ao bullying, que é muito mais grave do que se pensa. Uma criança isolada que sofreu bullying
provavelmente ela vai ter uma marca para o resto da vida. Às vezes os pais, os responsáveis não sabem como lidar e às vezes eles também não se atentam por não conhecer os sintomas, né? Então por isso que foi importante essas informações de estar atento à mudança de comportamento, algumas falas, isolamento, né? Automutilação, né? E procurar ajuda o quanto antes para que essas crianças, esses adolescentes, jovens, né? E adultos também possam ser atendidos e acompanhados por profissionais preparados para isso. O que eu percebo nos adolescentes? Os adolescentes hoje, eles precisam, não só hoje, isso está muito provado pela própria psicologia, que do jeito que a criança precisou da companhia do pai e da mãe principalmente, na primeira fase de vida, depois na adolescência, o grupo social tem a mesma importância psicológica para uma criança. O adolescente, ele não quer se sentir diferente, ele quer se sentir igual. Então, ele quer usar a mesma calça jeans, o mesmo tênis, a mesma camiseta, porque ele não quer ser diferente. Quando ele começa a experimentar a ideia da diferença, então ele geralmente, ele hoje é de uma certa forma muito cobrado. Todo mundo cobra dele, ele se sente extremamente cobrado, porque ele hoje, a menina não veio de trança quando todas estavam com cabelo de trança. Então, ela vai para a internet, eles vão para a internet, e aí eles começam esse processo da automutilação, esse processo de riscar os braços, é algo que tem tido uma frequência muito grande entre crianças e pré-adolescentes. Quando você começa a indagar, que você começa a conversar, você queria se matar realmente? É isso que você quer? Você quer? Por que você fez isso? Você quer morrer? Geralmente, a maioria diz, não, eu não queria. Ai, mas não sei, eu não sei. Quer dizer, tem assim uma postura de indefinição, de não se sentir assim. Até aqui, eu preciso ter alguém que me apoie, tá? Nesse meu comportamento. E não, eu também não estou apoiando muito, mas é o que geralmente todo mundo faz quando está numa situação de frustração. Porque as nossas crianças e os nossos adolescentes hoje, eles têm uma dificuldade enorme de suportar qualquer tipo de frustração, seja ela de que ordem for. Levar conhecimento é o objetivo da comissão, que já realizou 7 reuniões. Campinas, além das unidades básicas de saúde, né, que tem os médicos ali todos os dias, nós temos os CAPs, né? Toda a região de Campinas tem CAPs que estão ali prontos, com porta aberta, não precisa nem agendar horário. É só chegar, que tem o atendimento e passa por uma triagem e aí direcionado para cada profissional conforme a necessidade de cada um. E olha só, a segunda reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública também aconteceu ontem. Os vereadores Carlinhos Camelô, Jair da Farmácia, Rubens Gás e o presidente da pasta, o vereador Felipe Marchesi, discutiram e votaram 7 projetos. Todos foram aprovados. E ao final da reunião, Felipe Marchesi conversou com a nossa equipe. Parabenizar, todos os vereadores que estiveram aqui nesta tarde, nessa reunião da Comissão de Administração Pública, discutindo projetos dos nossos colegas vereadores que tramitam pela nossa Comissão de Administração Pública, e os vereadores presentes que fizeram foram relatores, dos projetos, dando aí os seus pareceres, Hoje, no caso, todos foram aprovados, os 7 itens, da pauta da segunda reunião extraordinária dessa comissão foram aprovados e agora dará a sua continuidade nas outras comissões. Os pareceres da Comissão de Administração Pública já foi dado e agora segue o rito da casa, passando pela Comissão de Legalidade e depois vindo para o plenário, que é soberano, para poder ter a votação de primeira e segunda discussão aqui nesse plenário, que é soberano, de todos os vereadores.
Em seguida, a primeira parte da 30ª reunião ordinária também abordou o tema Setembro Amarelo. Para discutir o assunto, o vereador Jair da Farmácia trouxe uma professora, então acompanhe como foi. Lilian Rodrigues foi a convidada do vereador Jair da Farmácia, que abordou os impactos deixados pela pandemia na saúde mental das pessoas. Como nós pudemos perceber, pudemos acompanhar nos noticiários, tantas pessoas que perderam seus entes queridos, inclusive eu fui uma delas, que perdi o meu irmão nessa batalha contra a Covid, e realmente deixa feridas profundas no nosso seio familiar, junto aos amigos. E a Covid não só tratou também sobre a perda de pessoas, mas diante de tantas mudanças que aconteceram na rotina das pessoas, do trabalho, em casa, os filhos mais próximos, perdas de trabalho, solidão, tantas outras coisas que aconteceram em decorrência da Covid, isso foi realmente afetando a saúde mental das pessoas. Situação que preocupa o parlamentar que tem visto de perto os números crescerem. Está aumentando muito esse índice. Então, esse Setembro Amarelo é para ajudar as pessoas que estão depressivas, que estão angustiadas. Então, é um meio de ajudar. E quem tiver angustiado, triste, é só ligar no 188, vai ter muita ajuda. Jair da Farmácia chegou a comentar a história de uma jovem que tirou a própria vida. Foi uma adolescente, que inclusive cheguei até a furar a orelhinha dela quando era nenê. Aí chegou aos 16, a depressão, a angústia e síndrome de pânico, ela acabou tirando a vida. É muito triste ver jovens assim, esse só foi um exemplo, né? Mas tem muitos casos. Em muitos casos, principalmente ficar alerta aos jovens de 18 aos 30 anos. Essa é a maior índice que está tendo, porque muita tristeza, sem expectativa, principalmente a pandemia, né? Covid, ficaram muito fechados, é onde que ficaram depressivos. O Legislativo precisa participar desses momentos levando informação, como essa palestra de hoje. Foi maravilhoso, então precisava ter mais acompanhamento. E vamos continuar a nossa série sobre as eleições gerais. Está chegando a hora, hein? É neste domingo, dia 2 de outubro. E agora nós vamos conferir para quem o voto é facultativo e para quem é obrigatório comparecer às urnas. O voto é estabelecido na Constituição Federal. E por isso nós viemos aqui conversar com a Egli Vilhena, que é chefe de cartório, e vai explicar para a gente. Egli, o voto é obrigatório? Sim, o voto ele é obrigatório para os eleitores entre 18 e 69 anos de idade. Dos 70 anos em diante, o voto é facultativo. O mesmo aos eleitores que fizeram seu título eleitoral e têm entre 16 e 17 anos de idade. O título pode ser cancelado? O título de algumas pessoas já está cancelado e essas pessoas serão impedidas de votar. É importante que essas pessoas chequem sua situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral ou no próprio aplicativo do e-título. Quando a pessoa tem o título cancelado, quais implicações? O que acontece? Essa pessoa ela fica impedida de votar e ela precisa procurar o cartório eleitoral após as eleições para regularizar a sua situação. Isso reflete em passaporte, em outros documentos? Sim, isso reflete em passaporte e outros documentos porque essa pessoa não tem a quitação eleitoral, que é indispensável para a emissão de alguns outros documentos. Isso gera multa? Título cancelado? A depender do motivo do cancelamento do título, sim. Se a pessoa deixou de votar em alguma eleição e o título foi cancelado por isso, sim, vai ter multa para ela pagar. Agora a regularização fica só depois das eleições. Exatamente. Muito obrigado pelas explicações. E olha, eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas.
Acontece hoje o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei. Os campineiros do Renata enfrentam Suzano fora de casa. Depois de terminar a primeira fase do Campeonato Paulista na 5ª colocação e vencer os 2 jogos diante de São José por 3-1, hoje já acontece o primeiro duelo da semifinal. O Vôlei Renata enfrenta Suzano fora de casa às 19h, na série melhor de 3 partidas. E a parada vai ser complicada. Na primeira fase, Suzano terminou na liderança com a melhor campanha. Em 7 jogos, foram 5 vitórias e 2 derrotas, com direito ao triunfo diante dos campineiros no dia 31 de agosto por 3-1 em Suzano. Então, para os campineiros, tem gosto de revanche a partida. E o Renata aposta em Felipe Roque, que foi o maior pontuador dos últimos 3 jogos. Grande jogo e claro que amanhã a gente conta a história dessa partida entre o Vôlei Renata e Suzano, primeiro jogo fora de casa. Quem sabe, né, se com o Felipe Roque, o Adriano, o Felipe Brito inspirados, a equipe campineira não consegue sair na frente. Bom, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia porque o programa Artemis da NASA planeja enviar novamente astronautas à Lua, incluindo a primeira mulher a viajar para a superfície lunar. E sobre as novas ambições e objetivos, você acompanha a partir de agora no nosso quadro Giro Ambiental. Oi, gente, tudo bom? Mais um Giro Ambiental no ar. E aqui nesse quadro a gente fala sobre assuntos ligados ao meio ambiente. Às vezes falamos também sobre a questão da exploração ambiental, dos nossos biomas, fauna e flora. Mas e se eu te disser que essa questão está chegando, lá em cima, na Lua? Hoje nós vamos falar sobre a questão da exploração na Lua e o Acordo de Artemis. O nosso convidado de hoje é o Renato Las Casas, que ele é graduado e mestre em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de ter atuado por mais de 30 anos no grupo de Astronomia da mesma universidade, da Universidade Federal de Minas Gerais. Renato, obrigada pelo seu tempo que você tirou aí para conversar com a gente. Eu que agradeço muito pelo convite, Dalila. É um grande prazer conversar com você. Renato, você que trabalhou tanto tempo nessa área da astronomia, agora chegamos com essa questão da exploração da Lua. O que a gente tem a pensar sobre esse assunto em 2022? Ô, Dalila, a Lua vai ser explorada, não resta dúvida. Agora, eu espero que nós tenhamos cometimento no explorar a Lua, que nós não façamos com a Lua algo semelhante como temos feito com o nosso planeta. Mas agora já está prevista a volta do homem na Lua. A NASA está preparando uma missão, a missão Artemis, que vai levar novamente o homem à Lua, vai levar o primeiro homem de cor na Lua, a primeira mulher à Lua. Mas para que o homem possa voltar na Lua, antes vai ser construída uma plataforma onde esse foguete vai poder descer. É um foguete muito maior do que os da missão Apolo, das missões Apolo, né, que já estiveram por lá. E ele vai descer e, no processo de descer, ejetando gases para ter uma descida controlada, certamente, devido à grande potência dos motores, ele vai jogar pedras em várias direções. E essas pedras poderiam estragar a própria aeronave, o próprio foguete. Aí, então, a necessidade de ser construída essa base. Mas o interessante é que como que essa base vai ser construída? Vai ser construída com material da própria Lua, evidentemente. Ficaria muito caro levar material daqui para lá. Vai ser construída com impressoras 3D.
vão ser construídas plataformas, vão ser montadas essas plataformas 3D. Eles vão colhendo material, vai ter um sistema de transporte desse material, de onde está sendo colhido, até a impressora 3D. Esse sistema, caçambas, que vão ser sustentadas por cabos, as torres iniciais e finais são torres móveis, e bolaram um sistema em que esses cabos podem aumentar o tamanho deles. E aí, então, essa impressora 3D vai construindo os blocos e vai montando. Bem, vai haver uma exploração da Lua, não resta dúvida. Certamente, não tem como evitar que o que eu acabei de narrar seja feito para receber as naves Artemis, né? E, a partir daí, o pessoal vai procurar por recursos como água. Essa descida, essa base está sendo construída próximo ao Polo Sul lunar, porque nós já sabemos que no fundo de algumas crateras tem água congelada. Algumas crateras onde a luz do Sol nunca bate, justamente por estarem próximos ao Polo lunar, não fica voltado em um instante para o Sol. E aí, então, essa água está conservada lá, está mantida lá na forma de gelo. Essa água deve ser usada não apenas para a subsistência dos próprios astronautas, mas também pensa-se em, a partir desta água, fazer combustível para viagens mais longas, como, por exemplo, viagens para Marte. Professor, e assim, por que depois de tantas décadas lá dos anos 60, 70, hoje a NASA se volta novamente para essa questão de levar pessoas novamente à Lua? Realmente essa questão da exploração do material que pode ter lá? Também. Agora, o que eu vejo mais importante falar nesse aspecto, né, por que o homem não voltou desde os anos 60 até hoje, porque como não voltou na Lua, Dalila, porque não havia necessidade do homem voltar na Lua. Na realidade, a ida do homem à Lua foi o que eu considero a maior jogada de marketing de todos os tempos, a maior jogada de marketing da história. Uma jogada de marketing que foi fundamental na chamada Guerra Fria da época, onde tanto os Estados Unidos como a União Soviética procuravam atrair a atenção do mundo, não apenas com seu poderio militar, mas também com seu poderio científico. E aí, então, o presidente Kennedy achou por bem não medir recursos para levar o homem à Lua antes da União Soviética. Olha, as missões Apollo, hoje, não passariam nos mínimos quesitos de segurança. Foi, inclusive, assim, muita sorte não termos tido vários e vários acidentes graves nessas missões Apollo. Mas, por isso, que o homem não voltou até lá. Agora, hoje, nós estamos com um novo modelo de exploração espacial, um modelo que não está baseado apenas nas grandes agências espaciais, né, dos grandes países, mas um modelo em que firmas privadas estão desempenhando papéis fundamentais. E dentro deste modelo, há espaço não apenas para usarmos a Lua, como eu já falei, como um entreposto ou uma rodoviária para viagens mais distantes, mas também para o turismo espacial. O turismo espacial que também já é uma realidade, atualmente de uma forma muito acanhada, mas acredito que muito em breve, talvez em questão de 10, no máximo, estourando 20 anos, nós já estejamos fazendo turismo espacial na Lua. Talvez não no solo lunar, mas daqui a 10 anos, muito possivelmente... Dá uma voltinha, né? Agora, veja você, né? Dentro deste sistema capitalista que nós vivemos, seria muito interessante para alguma firma colocar até mesmo uma propaganda, vamos exagerar, colocar um outdoor lá na Lua. Então, esperamos que isso não aconteça, né? Que nós nunca vamos olhar para a Lua e vermos lá projeções de alguma marca,
de algum produto. Talvez a gente não veja, mas quem sabe as gerações futuras, porque a partir do ponto que se dá o primeiro pontapé, pode-se esperar muita coisa, né? Pois é. Aí a necessidade de termos um acordo de exploração da Lua, né? O que não temos até hoje, né? Temos um acordo que muitos chamam de desacordo, que é o Artemis. Por que desacordo? Porque foi feito nos Estados Unidos com alguns países, a grande maioria deles que não tem programas espaciais, mas a revelia da China, por exemplo, que hoje é uma grande potência espacial e já presente na Lua, e com projetos de exploração da Lua, ou mesmo a revelia da Rússia. Mas então falta um acordo forte, não é também para ser feito um acordo para se passar por cima, né? Falta um acordo forte sobre a exploração lunar. Infelizmente, me parece que o mundo não está no momento adequado para a construção desse acordo, infelizmente. Para evitar o que você falou no começo de transformar a Lua, de cometermos os mesmos erros na Lua que cometemos aqui na Terra, a gente precisa desses acordos, de regras, de meios de garantir que tudo esteja dentro de uma margem saudável para o local. E é disso que tenta tratar, né, pelo que você já falou, o Acordo de Artemis. E eu dei uma lida, inclusive a matéria que fala sobre o próprio acordo diz que ele é muito vago. Então, quer dizer que as partes envolvidas ainda não estão totalmente, vamos dizer, firmes sobre essa questão. Ainda tem muito que se discutir. Ele é muito vago, os pontos abordados são pontos, vamos dizer, indiscutíveis, que todo mundo quer. Agora, como viabilizar isso? O acordo de Artemis proposto, ele pressupõe uma coordenação dos Estados Unidos, tanto da exploração científica da Lua, como também da exploração comercial. Ora, China, Rússia jamais vão aceitar um acordo desse tipo. E quem está propondo esse acordo, no caso, são os Estados Unidos. São os próprios Estados Unidos. Uhum. Os próprios Estados Unidos. Como alguém já se referiu, com isso, os Estados Unidos está pedindo licença ao mundo para explorar a Lua dentro desses padrões que estão estabelecidos lá no acordo. E o que você acha que pode ser melhorado nesse acordo para tentar garantir esse espaço lunar, essa exploração da forma mais saudável possível? Na minha opinião, o pontapé inicial deste acordo deveria ser o que está lá no acordo Artemis, tirando apenas esta supremacia dos Estados Unidos. Ou seja, que as grandes potências que estão com o projeto de exploração da Lua, que elas se sentem e façam uma distribuição que seja de responsabilidades. No caso da exploração mineral, que seja muito bem discutido até que ponto essa exploração mineral pode ir e com que objetivos, se é uma exploração para a humanidade como um todo ou uma exploração para enriquecer alguma firma ou algum país. Isso tem que ser muito discutido, né? E me parece que estamos longe disso. Uhum. Porque senão corre o risco da gente estar lidando aí com uma privatização da Lua. Com toda certeza, com toda certeza. E você, como um profissional da área, que já estudou muitos anos sobre isso, se dedicou mais de 30 anos à astronomia na Universidade Federal de Minas Gerais, você acredita que esse momento seria, assim, uma nova, por assim dizer, uma nova corrida espacial para garantir quem consegue esses recursos primeiro, quem consegue chegar lá e, vamos dizer, fincar sua bandeira primeiro? Está havendo uma nova corrida espacial, não tenhamos dúvida disso.
Uma corrida espacial cujo objetivo agora é não apenas objetivos científicos, mas também objetivos econômicos. Olha, interessante o seguinte, essa nova corrida espacial ela pode, inclusive, vir a beneficiar o nosso planeta. Ao invés de destruirmos o nosso planeta em busca de determinados minerais, seria mais razoável ou menos danoso que nós buscássemos esses minerais em asteroides que passam por aí. Também aí, neste caso, o que parece mais viável é, em vez de nós minerar esses asteroides nas suas órbitas, seria trazer esses asteroides e colocar esses asteroides na órbita da Lua. E aí passar a fazer a mineração já aqui, vamos dizer, nas nossas vizinhanças. Né? Agora, veja bem, seria uma forma de você também estar poluindo a Lua, né? Você trazer pedras e colocar essas pedras em volta da Lua. Quantas dessas pedras, ou pedaços dessas pedras, por erros, não iriam cair na superfície lunar? Né? É um grande projeto que eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com ele, porque pode ser uma primeira grande fonte de descaracterização da nossa Lua, da superfície da nossa Lua. Professor, mas isso é um passo muito grande a ser dado ainda. Você acha que nessa década, em duas, a gente chega já a esse nível de até mesmo montar esse entreposto, como você falou, ou ainda vai demorar um pouco mais? 2 décadas, eu acho que sim. Eu acho que em 2 décadas nós já vamos estar, se não já vamos ter chegado a Marte, o homem já vai estar em Marte, já vamos estar muito perto disso. E tudo está caminhando, Dalila, para essa rodoviária em órbita lunar. Quem é aí dos anos 90 e assistiu bastante Space Jam deve ter uma ideia do que o professor está falando. Aquele filme lá que tinha as rodoviárias e tudo mais. Quem sabe a gente não chega a ver isso daí, né? Mas como o professor falou, umas 2 décadas ainda para a gente chegar a ver essa exploração chegar a esse nível. Mas, professor, você falou que pode ser perigoso, não é mesmo? Dessa questão de explorar a Lua e colocar elementos, como você falou, asteroides em volta da Lua, que pode danificar a própria superfície dela, não é? Pode descaracterizar a superfície da Lua, né? De repente, vamos supor, daqui a várias décadas na frente, nós podemos imaginar a Lua cheia de pedra, restolhos, lixos, né? Restos da exploração de asteroides que foram feitos ali em sua órbita, da mineração de asteroides que foram feitos na sua órbita. É apenas um, Dalila, de vários cenários que nós imaginamos possíveis e não gostaríamos que acontecessem. Né? Eu falei há pouco da Lua ser usada como painéis, né, como outdoor, para divulgação de determinados produtos. Outro seria isso, na exploração de minerais, trazendo asteroides para mineração em órbita da Lua, que não descaracterizemos a superfície da Lua com restantes, né, dessa mineração, resto dessa mineração. Mas existem várias formas que nós podemos descaracterizar a superfície da Lua. E esperamos que isso não aconteça. Agora, eu acho também interessante chamar a atenção do seguinte, a Lua não tem uma biosfera, né? Então, nós não precisamos tomar tanto cuidado como precisamos tomar aqui com o nosso planeta. Ou seja, nós estamos falando de explorar a Lua, estamos falando de explorar Marte, mas espero que essa nossa ida para outros mundos não se dê em virtude de termos deixado o nosso mundo em frangalho, termos deixado o nosso mundo uma forma inabitável. E olha, quanto mais nós olhamos para outros mundos, mais nós vemos que a Terra, que hoje permite vida, as condições que permitem vida no nosso planeta, podem mudar assim de uma hora para outra. Nós não sabemos da estabilidade dessas condições que permitem a vida no nosso planeta. Mas se nós olharmos para os nossos vizinhos imediatos, tanto para um lado para Marte, como para o outro lado para Vênus,
nós vemos que já houve muita água líquida rolando na superfície desses planetas. Hoje, Marte é um tremendo deserto. Vênus seria algo aí, uma estufa, né? Algo mais parecido com um inferno de Dante, a superfície de Vênus. O que aconteceu com esses planetas, ainda não sabemos exatamente, mas fica um alerta como que as condições que permitem a vida na superfície de um planeta podem mudar. Se nós formos pensar bem, além do nosso planeta ser uma poeirinha, não uma poeirinha mesmo orbitando o Sol, vida é apenas uma casquinha em volta dessa poeira. É algo muito tênue. E nós, hoje, a humanidade hoje, chegou num número de habitantes tão grandes e com o desenvolvimento de uma tecnologia tão poderosa que age muito fortemente sobre essa biosfera. E os sinais que nós temos recebido, os estudos que nós temos realizado, nos mostram que essa biosfera está se degradando rapidamente. Se nós não tomarmos atitudes urgentes, atitudes imediatas, nós vamos deixar aí para os nossos descendentes imediatos, a nossa primeira geração, os nossos filhos e os nossos netos, um planeta aí em frangalhos, condições de vida por todo o planeta que muito diferentes das que nós temos hoje, muito piores, né, das condições que nós temos hoje. Isso para não falarmos em estarmos caminhando até mesmo para a erradicação da sociedade como nós conhecemos, ou mesmo da vida aqui no nosso planeta. O ser humano tem que se transformar no explorador do mundo, dos mundos, mas não um destruidor, né? A gente não pode pensar na Lua como uma segunda opção, porque nós acabamos com os recursos que a gente tem aqui, não é mesmo? É certo que nós temos que nos espalhar pelo universo. É certo. A sobrevivência da humanidade, estou falando aí em longos períodos de tempo, né? A sobrevivência da humanidade depende disso. São várias as ameaças que nós temos ficando aqui presos no nosso planeta berço. É necessário nós espalharmos no universo, mas jamais porque nós destruímos o nosso planeta berço. Que nós jamais entre numa de hoje nós habitamos a Terra, destruímos a Terra, tudo bem, vamos para outro planeta. Como o Carlos Drummond retratou numa poesia, O Homem e as Viagens, que isso jamais aconteça, né? Que nós vamos aí de planeta em planeta destruindo como se fossem gafanhotos, destruindo uma determinada plantação. Acabou aquela parte para outra, há de encontrar outra, até quando? Professor, e a iniciativa privada tem se mostrado também interessada nessa questão, tem saído na frente nessa corrida aí? Pois foi uma decisão política do governo dos Estados Unidos, né, do governo Obama, incentivar o desenvolvimento de tecnologias espaciais pelas iniciativas privadas. Isso tem tido muito sucesso, né? A SpaceX, por exemplo, ela hoje é que está fazendo o transporte dos astronautas norte-americanos daqui da superfície do nosso planeta até a Estação Espacial Internacional, por exemplo. Durante algum tempo, os Estados Unidos ficaram dependendo da Rússia para esse transporte. O Elon Musk vendeu muito a ideia de um benfeitor da humanidade, que queria levar o homem para Marte. É a grande mensagem dele, né? É a grande imagem que ele passa, né? De levar a humanidade para Marte, mas hoje ele tem sido muito questionado, né? O Elon Musk, não apenas pelo uso de dinheiro público norte-americano, mas por condições que ele tem propiciado aos trabalhadores das suas fábricas, da Tesla, por exemplo, até mesmo por não respeitar promessas feitas à comunidade científica, como no caso do lançamento da rede Starlink. Nós esperávamos, segundo promessas, segundo dados pelo Elon Musk, que a refletividade desse satélite não fosse tão grande como tem se mostrado ser, o que tem atrapalhado muito, já tem atrapalhado razoavelmente e daqui a algum tempo talvez torne assim muito difícil fazermos observações astronômicas a partir daqui da superfície do nosso planeta. E até mesmo falamos em poluição, né?
Ora, poluir o nosso céu, né? Por enquanto é muito bonito, muito interessante você estar observando o céu e você ver passar um trem de satélites. Mas depois que se tornar comum, já não vai ser mais bonito assim, né? Você vai querer ver o céu livre desses objetos construídos pelo homem. E pode ser que a gente chegue num ponto, se o projeto da Starlink for caminhar no sentido que está caminhando, que isso não vai acontecer. Em qualquer momento a gente olhar para o céu, nós vamos ver 1 ou 2 ou 3 pontos de luz se movendo ali, pontos de luz criados, né, pelo homem. Professor, cheio de informações e reflexões importantes sobre esse assunto, aqui hoje no Giro Ambiental, professor Renato Las Casas. Não parece, professor, mas já se passaram mais de 20 minutos, poderíamos conversar ainda muito mais sobre esse assunto, mas eu deixo esse momento se você quiser dar mais algum recado sobre esse assunto, ou quem tem interesse em pesquisar mais sobre, onde poderia encontrar informações, eu deixo esse momento para você passar a mensagem que quiser. Olha, esse assunto é um assunto que me preocupa muito. Me preocupa muito mesmo. Eu estou vendo. Olha, eu vou colocar aqui a imagem que o Antônio Guterres fez há coisa de 1 ano, mais ou menos. A humanidade está à beira do precipício e está caminhando na direção errada. Nós estamos na beira do precipício. As condições climáticas nossas estão ali por um triz de se tornarem, não vou dizer que nós não possamos mais contornar o que vem pela frente, mas pode ser que nós tenhamos que pagar um preço altíssimo para isso. Eu sou muitíssimo preocupado com essa questão ambiental. E agora, o que nós vivemos, o que o mundo viveu recentemente, com a epidemia da Covid-19, me deixou meio triste, me deixou meio desesperançoso. Eu acho que uma grande parte da humanidade mostrou que não é capaz de se coordenar, não é capaz de enfrentar algo que ela sabia que daqui 1 semana ou daqui 1 mês poderia levá-la para a morte. Ora, eu estou falando do aquecimento ambiental, é algo que não vai ser daqui 1 semana, não vai ser daqui 1 mês, mas vai ser daqui poucas décadas, vai acabar com a nossa forma de vida. Pelo menos acabar com a nossa forma de vida. Vai nos trazer um mundo aí de penúrias, vai deixar para os nossos descendentes, estamos deixando para os nossos descendentes um mundo de penúrias e não estamos fazendo nada. Nós sabemos disso e não estamos fazendo nada. Eu acho, não sei como, não sei o que fazer. Talvez irmos para a rua, gritarmos, exigirmos das autoridades que seja feita alguma coisa. Nós estamos caminhando para o precipício e tudo bem. E aí, o que vai acontecer? Eu espero que iniciativas como essa possam contar com profissionais como o professor que tem essa ideia firme, o pensamento bem formado sobre essa questão, para garantir que a gente tente pelo menos reverter um pouco de toda essa situação que acontece no nosso planeta e não levar essa situação para fora do nosso planeta também, para outra parte do universo. Professor Renato, obrigada pelo seu tempo. A TV Câmara fica de portas abertas para quando quiser falar sobre outro assunto. E obrigada novamente por dividir seu conhecimento. Eu que agradeço muito. E vamos cuidar do planeta, gente. O professor deu um recado aí importante, vamos cuidar do nosso planeta, vamos ser exploradores planetários e não destruidores. O Giro Ambiental de hoje fica por aqui. Eu convido vocês sempre a visitarem os outros programas no YouTube da TV Câmara Campinas, assim como continuar com a nossa programação. Até a próxima edição.
Terça-feira de tempo nublado, fechado, com previsão de chuva para esta tarde e segue essa tendência para amanhã na quarta-feira, viu? Então, nada de abandonar ali o guarda-chuva e também aquele casaco, viu? Precisa sair do armário porque o tempo segue ameno com uma diminuição na temperatura. Olha só, para amanhã quarta-feira, então, tempo chuvoso, mínima de 15 graus e a máxima não deve passar dos 19 aqui na cidade de Campinas. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.